Volto aqui com vocês, aí falando aí com a turma de São João da Canabrava, São Luís do Piauí, Assunção do Piauí e também com as turmas do YouTube aí apresentando com vocês aí, conversando sobre a apuração do resultado. Mais especificamente nós estamos conversando sobre o lucro bruto, tá? Vimos aí da nossa DRE, estamos destrinchando essa DRE todinha pra gente aí. Conversamos para vocês na aula passada sobre lá os ajustes que são feitos tanto nas vendas canceladas, nos abatimentos e também nos descontos comerciais, tá bom? Então, vamos avançar um pouquinho mais e conversar mais um pouquinho. Agora falando sobre os descontos comerciais, pessoal, aqui é o seguinte, esses descontos comerciais são casos especiais em que a empresa, né, por uma política, até por mesmo para viabilizar mais o seu faturamento, para os clientes que compram em grandes quantidades, é concedido um desconto que não abrange todos os clientes em situação normal. Então é um diferencial para que os clientes comprem da gente. Aqui, pessoal, sempre tomem cuidado para que vocês não fiquem refém de grandes compradores, né? Mas a gente precisa também ter uma diferenciação aqui entre as deduções, para que vocês não confundam entre deduções e despesas ou custos. Pessoal, as deduções não representam sacrifício ou ônus para a empresa, tá? Uma vez que foi o que? É cobrado do cobrador e incluído no preço. Então, aqui, essas deduções estão lá. E isso aqui nós chamamos de apenas de ajustes ou meros acertos, tá? Não tem, representa ônus para a empresa. Vamos dizer, eu estou deduzindo lá os tributos. Ora, problema, né? Então teve lá... É claro que quando a gente fala de algumas deduções, descontos, ou então um problema lá porque a mercadoria está... Isso aí é diferente. Já as despesas, né, ou custos, é aquilo que onera a empresa, o que dói, né? São sacrifícios que a empresa faz. São sacrifícios que a empresa... Então, as deduções são aquelas coisas que não afetam diretamente o negócio, mas... É porque eu já estou repassando isso para o comprador, né? Então, está incluído lá no preço. Já as despesas não. São mercadorias ou o preço da mercadoria que eu comprei, são a despesa com frete, a despesa administrativa e outras despesas mais. Assim, nós podemos ter na situação da nossa DRE, uma situação de venda cancelada. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa Y que comprou 100 mil reais de mercadorias da empresa, tem que botar de outra cor, né? Comprou da empresa X, né? Compramos, vamos pegar aqui e fazer direitinho aqui, bem bonitinho para vocês. Então, nós temos aqui que a empresa Y comprou 100 mil reais de mercadorias, comprou da empresa X e observou a empresa X ao receber a mercadoria, percebeu que metade do lote está com defeito. Olha o tamanho do problema. Metade do lote está com defeito. E aí, pessoal, nesse caso, a empresa Y pode dizer assim, não, mercadoria com defeito eu não quero. Veja que aqui, nessa circunstância, a emissão da nota fiscal já foi feita e a mercadoria já se deslocou do seu negócio, da empresa Y aí, que é o fabricante, até o ponto de venda comerciante. É um problemão, né? E aqui, metade do problema a mercadoria está com defeito. E aí a empresa X lá, não, o comerciante, não quero essa mercadoria. Tá? Então veja só, né? Se é só metade, a nossa venda
era de 100 mil, mas metade está com defeito, então eu cancelo metade. Tá? Veja aqui, ó, eu tinha 100 mil, vamos pegar isso aqui e vamos fazer de outra cor para ficar melhor para vocês. Tá? Cadê? Não, abatimento agora não. Volta. Pronto, voltou, né? Só quero pegar a canetinha aqui agora. Borracha. Aqui e aqui. Vamos botar de vermelho, né? Para ficar aqui, ó. Tá vendo? Metade tá aqui na nossa DRE, tá? Devido ao quê? Se a metade tá com defeito, então eu cancelei metade. Não recebi a mercadoria. Só recebi a metade que estava boa. A outra metade volta para... Estou jogando para trás aí, tá bom? Bom, é claro que tem todo um procedimento fiscal, emissão de nota fiscal, devolução, essas coisas todinho, tá? Vamos agora com relação ao abatimento. Veja só, aqui eu tenho uma empresa Z que comprou 800 mil de mercadorias, comprou da empresa W, né? E viu que 20% da mercadoria está com defeito de fabricação. Há um defeito de fabricação, só que esse defeito de fabricação, pessoal, não é aquele defeito que inviabiliza totalmente o produto. Vamos dizer ali que você tem, assim, por exemplo, você comprou um lote aí, vamos dizer, de motocicleta. E tá com um defeitinho lá, né? A moto tem lá partida com ignição ou então com aquela com pedal. E da partida de ignição tá com defeito. Aí o que acontece? Né? 20%, tá? O fabricante lá, o comprador da mercadoria que viu lá, né? Ele propõe assim, olha, deu um abatimento aí de 10% no preço total aí da mercadoria, né? O W lá, né, que é o fornecedor, o industrial lá, diz assim, ó, eu dou um abatimento de 10% para você não me devolver essa mercadoria. Né? Não, abatimento total. E isso aí, para que não haja devolução da mercadoria, então a proposta é aceita. E como é que fica isso aqui lá na nossa DRE? Lá na nossa DRE, nós temos lá, que olha aqui, 800 mil é a nossa, né, venda bruta. Tá? É a nossa companhia Z. Aí acontece o seguinte, né? Nós tivemos aí 10% de desconto, não é isso? Decorrente aqui. 10% de desconto que concedeu. Então, eu tenho aqui esse abatimento, 10% de 800 mil, 80 mil. Qual é o nosso valor das nossas vendas líquidas? 720 e não 800 mil. Tá? Essa é a lógica, como é que funciona isso. Tá? Aqui, professor, para vocês conhecerem. Mas assim, professor, mas aí é tão simplesinho. Não, não é tão simplesinho assim, porque às vezes envolve uma negociação meia travosa nessas circunstâncias. E normalmente, pessoal, eu vou dizer para vocês uma coisa que aconteceu com o Brasil, né? Brasil na negociação internacional de proteína animal, frango, suínos, carne, essas coisas, né? E vendendo aí muito para outros países, em lotes grandes aí. E aí acontece o seguinte, no meio do caminho descobre-se um lote de mercadorias do Brasil, aí foi descoberto aqui, foi na Europa, e o lote estava indo para outros cantos, né? E aí descobriu que tinha lá uma contaminação. O outro país queria tirar proveito e disse assim, olha, a mercadoria já estava lá, chegando lá. E aí o outro país lá falou assim, olha, não quero mais a tua mercadoria porque está contaminada, já foi constatada aí na Europa que a mercadoria, a tua carne aí estava contaminada e tal, e eu não vou querer essa mercadoria. Né? Descabelados exportadores, né? Aí concedeu um desconto.
15% sobre o preço de venda da mercadoria. Já não era, já foi apertada a negociação de venda. Aí mais 15% de desconto. É complicado, né? Então, essa que está o nosso formato. Professor, mas o negócio da tua TRE só tem esse lançamento. Ô menino, isso é especialmente didático, né? A empresa pode ter outros faturamentos, mas aqui especificamente, só para efeito didático, eu estou mostrando apenas um tipo de negociação. Você poderia ter aqui, né, milhões aqui de vendas brutas e ter só esse abatimento, tá? Aqui é só efeito didático para vocês, tá? E aqui, os descontos comerciais que a gente tem aqui para vocês. É o seguinte, temos aqui uma construtora, né, Rio Verde, que compra 200 milheiros de azulejo da firma azulejista, né, cujo preço de venda é de R$5.000 por milheiro, tá? E aí, a construtora disse, rapaz, eu estou comprando de ti aí 200 milheiros, né? É muito importante isso aí e tal, sou um cliente importante para você, e isso aí nós vamos ter mais negociação e tal, aquela conversa toda, aquela conversa morta. E aí ele diz assim, olha, eu quero um desconto de 5%. Né? A conversa toda lá para ele chegar no final e dizer assim, olha, a Rio Verde, a construtora Rio Verde, assim, eu quero um desconto de 5%. O fabricante lá, né, de azulejo, sabendo que é um cliente bom e que vai comprar novamente, ele cede o desconto. E aí, nós vamos ter aqui que esses 5 milheiros, 200 milheiros, né, 200 milheiros a 5 mil, nós vamos ter aqui um lançamento da ordem de, olha aqui, de venda bruta de 1 milhão. Mas ele aceitou o desconto de 5%, e esse desconto de 5% está aqui, 5% de 1 milhão, 50 mil. Então, nossas vendas líquidas, 950. Veja, pessoal, um detalhe importante. Tanto o desconto, a devolução, como os abatimentos, pode acontecer depois da emissão da nota fiscal. E aqui não. Aqui ocorre toda essa negociação antes da emissão da nota fiscal. Tá? Importante você saber que isso aqui acontece antes. Tá? Tem algumas empresas, pessoal, que não registra isso, tá? Não registra isso. Mas tem outras que fazem constar na nota fiscal que tem um desconto de 5%. Está lá, emitiu a nota fiscal no valor de 1 milhão, mas botou o desconto de 5%. Tá? E assim, nós colocamos aí os três para vocês, né, ter um comparativo dos três formatos. Né? Veja só que as vendas canceladas ocorrem após a venda, a nota fiscal. O abatimento ocorre após a venda e o abatimento ocorre após a venda, mas antes da emissão da nota fiscal. E aqui também antes da emissão da nota fiscal. Descontos comerciais antes da emissão da nota fiscal. Bom, todos os três estão aí para vocês. Após a venda também significa que aí ocorreu a emissão da nota fiscal também, tá? Só para vocês terem uma visão dos três juntos. Aí agora, assim, não quero que vocês não confundam uma coisa. Uma coisa é desconto financeiro, outra coisa é desconto comercial. O desconto financeiro, veja só, aconteceu a venda e após essa venda, está tudo feitinho, tudo certinho, as mercadorias chegaram lá no cliente, conferiu, está tudo certinho, nenhum problema. Mas aí acontece o seguinte, né? A empresa está precisando fazer caixa e propõe lá para o seu cliente, fala assim, olha, rapaz, eu estou com uma duplicata aí contigo aí, para você me pagar mês que vem, mas eu estou precisando, em vez dele negociar com o banco, pode até ter um problema de ter limite de crédito lá topado já com o banco, não ter mais condição de negociar com o banco. E aí, ele propõe lá para o cliente, fala assim, olha, você me paga antecipado, eu te dou um desconto aí para você me antecipar o valor dessa duplicata, que eu preciso de dinheiro hoje para me pagar minha folha de pagamento. E pronto.
pode ser aceita ou não aceita. Então. E o desconto financeiro consiste nessa circunstância, dar um desconto de uma duplicata ou de um título que está todo normalzinho. Não tem problema de mercadoria nem nada. Tá? Já no desconto comercial trata-se de uma negociação em função de um volume e do diferenciamento do cliente. Né? Aqui é antecipação de pagamento e aqui é uma negociação em função de volume. Tá? Grifando bem direitinho para vocês, aqui está uma antecipação de pagamento e aqui é uma negociação em função de volume. Tá? Não confunda as duas coisas, porque muitas das vezes as pessoas confundem isso. Tá? E não é esse o negócio. Agora sim, sobre as vendas temos alguns impostos que incidem. Veja, pessoal, ainda nós estamos tratando da questão do lucro bruto, tá? Vamos tirando aqui, esmiuçando mesmo para vocês entenderem como é que chega nessas vendas líquidas. Tá? Já te pegamos lá os ajustes, né? Devoluções, desconto financeiro, Aqui, impostos incidentes sobre as vendas. Veja só, o nosso Código Tributário ele estabelece lá uma série de tributos e os mais importantes aqui para nós, do ponto de vista da atividade comercial, nós temos aqui o IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado. Pessoal, aqui, lembra o seguinte, o IPI, ele não é computado no valor da nota, ele é a parte. Né? Vocês vão entender mais para frente que a gente vai ter que tirar ele fora. Então, cuidado, pessoal, quando vocês forem fazer compra de algum produto industrializado, que ele não vai aparecer na nota, mas ele aparece à parte. E quando vocês forem negociar, procurem saber a inclusão desse IPI, principalmente se você for só comerciante e não for indústria, porque o comércio não aproveita IPI. E temos também o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, temos o ISS e temos o PIS e temos a COFINS. Tá? E aqui também tem detalhes, tanto do PIS e COFINS, quanto em relação às suas alíquotas. Tá? São bastante significativas aqui as diferenças. Mas não vamos aprender mais para frente isso aí. Veja só, aqui eu peguei um exemplo para vocês, né? Uma empresa ludibriada, ela atinge o seu montante de vendas em determinado período de 99 mil. Né? Mas o preço dessa mercadoria é 60 mil, quando já está a inclusão do ICMS de 18 mil. E o IPI incidirá no valor de 50%. Na DRE ludibriada, como é que ele fez? Ele botou lá o 99 mil. Aí, por dedução, ele colocou IPI, colocou ICMS e vendas líquidas 54 centavos. Isso aí não está certo não, tá? Vamos riscar isso aí, para que vocês não confundam essa forma errada. Então, tire fora isso aí. Então, vamos ver a maneira correta de se fazer. Veja só que o IPI, pessoal, está fora. Não entra o IPI na nossa dedução, porque ele é uma arrecadação à parte. Então, nós vamos ter as vendas da bruta de 66, as deduções só ICMS e 54. Veja que aqui, pessoal, esses 33 aqui, que estava lá, incluindo lá no valor do faturamento, que daria uma falsa informação de que o faturamento bruto dessa empresa seria 99 mil e não 66 mil. Tá? Cuidado com isso, um detalhezinho bastante importante. O IPI está fora. Então, o artigo 2º da Lei 12.973 não considera o IPI como produto. Tá? Então, lembrando para vocês que a receita bruta não inclui o IPI. Tá? Um tempo passado, pessoal, as pessoas até incluíam, mas aí depois da lei, aí agora mesmo está fora totalmente. Né? Então, para que a gente tenha a receita líquida, nós partimos do cálculo do valor bruto da empresa, fazemos a exclusão dos impostos que engordam, está aparecendo lá na nossa
na nossa receita bruta. E aí, nós vamos pegar assim, na verdade, assim, nós somos somente arrecadadores para o governo, tá? Então, tem que tirar fora. Então, aqui, analisando agora, pessoal, somente do ponto de vista dos tributos, tá? As nossas deduções aqui vai ter um valor de tirar o PIS, COFINS e ISS. E temos também aqui, ó, as devoluções de vendas canceladas, os descontos condicionados e incondicionalmente. Então, está feito ali. E assim, nós podemos chegar à nossa receita líquida. Tá? E a partir dessa receita líquida que eu vou fazer a apuração do meu lucro bruto. Tá? Então, tirei tudo que era feito, os ajustes, tirei os impostos, né? Tirei os ajustes, fiz os ajustes, tirei os impostos aqui, tá? Para que eu possa chegar na minha receita líquida. E essa receita líquida é que eu vou tirar agora o custo da minha mercadoria, os custos de vendas, tá? Para que eu possa apurar o nosso lucro bruto. Então agora nós vamos partir para chegar no nosso lucro bruto. Então já cheguei na minha receita líquida, agora eu posso começar a apurar o nosso lucro operacional. Então, tiramos toda uma parte e agora vamos começar a ver outra parte, tá? Pessoal, a gente vai apresentar um modelo para vocês, embora não possa ser considerado como ideal, mas nós vamos apresentar para vocês aí esse modelo, né? Tecnicamente ele não é perfeito, mas vai dar para vocês terem uma ideia muito tranquila e boa a respeito do lucro operacional. Lembrando para vocês que o lucro operacional ele é resultante da atividade operacional da empresa. Tá? Resultante da atividade operacional. Então, para saber qual é a atividade operacional da empresa, eu preciso saber qual é o objetivo social da empresa. Lembra que a gente falou para vocês, a padaria que comprou um apartamento e tal. O apartamento, o aluguel lá do apartamento não faz parte da atividade operacional da empresa e nem está lá no contrato social dela, né? Não tem lá no contrato social ou no estatuto da social que ela tem. E também, se a padaria também resolve se associar ou comprar uma parte, entrar em sociedade aí com o supermercado e tudo mais e tal, que não é um negócio dela também. Ela não é impedida, não está previsto no teu lá, mas ela pode também participar de outra sociedade? Pode, sem problema nenhum. Né? Isso aí, pessoal, é facultativo. Como meio de realizar o seu objeto social também. Ou também a empresa pode estar utilizando também aí como participar de outra empresa como objetivo de realizar seu objetivo social ou também de ser beneficiário com incentivos fiscais. Vamos supor lá que é o supermercado, né? Ele quer participar lá da indústria da padaria e aí ele compra lá uma participação. Porque o objetivo dele é conseguir lá o seu objetivo social. É um supermercado que é muito forte na venda de produtos panificados, né? Da indústria da panificação. Então ele entrou em participação e agora ele tem uma garantia de fornecimento de pães, bolo, doce e tal, e tal, e tal, e tal. E também, ele pode também estar utilizando como forma de ter algum incentivo fiscal. E aí, para saber essa questão do incentivo fiscal, tem que consultar a legislação fiscal para ver se compensa ou não compensa ter essa participação. Tá? Vamos ver aqui um exemplo para vocês, né? Eu coloquei aqui, né, que o objeto social da companhia Depar é produzir parafusos e ribetes e que o lucro deve ser resultante dessa atividade. Aí, assim, a empresa Depar resolve participar de outra sociedade, mesmo que não está no seu contrato social, é porque agora ela está buscando aí, né, aumentar seus rendimentos, né, e também
objetivo, vamos dizer, ela vai participar agora, como ela trabalha com parafuso e rebite, então ela vai estar começou a entrar numa participação societária lá para viabilizar o fornecimento de metais para ela. Ela entra lá numa participação de uma fundição. E aí ela vai ter um certo domínio lá no fornecimento dos metais para ela. Produzir seus parafusos e rebite. Ou então, ela também está vendo que, né, para ela diminuir isso aqui, ela entra na participação lá e ela consegue incentivos fiscais, né? Então, veja só, para ela reduzir isso aí, ela entra lá com a metalúrgica ou com outra mineradora e fala assim, vamos botar lá no município, botar lá em São Luís, do Piauí, porque é tanto o estado do Piauí como o município de São Luís, ele reduz lá os tributos para quem implantar, tá? Mas tem que estar lá na legislação fiscal, tá? Se não tiver lá na legislação tributária, não adianta. E assim, nós temos, chegando agora, nós partimos aqui da nossa receita bruta, fizemos as nossas devoluções, chegamos à nossa receita líquida e agora eu tenho diminuir os custos das mercadorias, os custos de vendas, eu cheguei ao lucro bruto. Agora, nós vamos começar a deduzir as despesas operacionais para nós termos o nosso lucro operacional. Então, agora nós precisamos entender perfeitamente como é que funciona essa questão das despesas operacionais. Então, vamos concentrar nosso estudo agora nas despesas operacionais. Tá? Pessoal, é o seguinte, eu tenho que continuar lembrando vocês assim, que nós estamos compreendendo como é que funciona esses relatórios e como é que se apura esses relatórios, mas nós vamos aprender a fazer os lançamentos específicos nessas contas, tá? Vai ser uma segunda etapa do nosso curso para ver isso. Primeiro nós estamos entendendo o todo, que aí entendendo o todo, pessoal, é aquela história, né? Já contei essa história aqui da pessoa que entrevistou pedreiros. Aí tinha assim, eu vou contar novamente, né? Só para a gente dar uma pausazinha aqui e voltar para essa questão. Veja só, está tudo conectado aqui com a aula. Certa vez, né? Uma pessoa, né? Passou próximo de uma igreja que estava em obra, mas passou, não é uma igreja, vamos passar assim, né? Passou perto de uma obra e tinha 3 pedreiros, cada um desses pedreiros distante, relativamente distante, para que não desse para ouvir o que o perguntava para um ou para outro. E aí a pessoa perguntou do primeiro pedreiro, o que você está fazendo? O primeiro pedreiro disse, eu estou sentando tijolo. Bom, muito bom, continue. Passou o segundo pedreiro, perto do segundo pedreiro, e perguntou, o que o senhor está fazendo aí? O segundo pedreiro, muito educado, voltou e falou assim, olha, eu estou levantando parede. Muito bom, muito bom. Esse negócio vai ficar, essas paredes vai ficar bonita, boa, segura. E chegou o terceiro pedreiro e a pessoa perguntou ao terceiro pedreiro, veja só, os 3 pedreiros estavam fazendo a mesma coisa, no mesmo momento. E aí a pergunta para o terceiro pedreiro se repetiu. Perguntou, o que o senhor está fazendo? Ao terceiro pedreiro disse, eu estou construindo a catedral. Moral dessa história, pessoal, que nós estamos estudando aqui é como é a nossa catedral, para depois a gente aprender a sentar tijolos e fazer a parede, mas sabendo que nós vamos estar chegando a esses aspectos, tá? Então, vamos aqui, continuando a nossa historinha aqui, tá? Bom, as despesas operacionais são aquelas que são necessárias para que a empresa funcione, né? Então, para que eu tenha lá o meu produto, para que eu possa vender o meu produto ou financiar minhas operações com despesas administrativas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho as minhas despesas operacionais. Essas despesas operacionais é que ajudam a empresa a manter o seu funcionamento, a sua atividade operacional.
As principais despesas operacionais estão agrupadas em despesas de vendas, despesas administrativas e despesas financeiras, né? Vamos estudar essas despesas para que a gente possa compreender melhor. Assim. Bom, dentro das despesas de vendas, né, nós temos aí algumas promoções de um produto, até a sua colocação no consumidor, temos toda a parte de comercialização, a distribuição. As principais despesas aqui eu tenho a equipe de vendas, né, tem lá os vendedores, a equipe toda que trabalha fazendo faturamento, tudo que cuida lá da parte de vendas. Aí tem também as comissões que são pagas aos vendedores, né, comissões sobre as vendas, tem as propagandas, as publicidades, a equipe de marketing desenvolvendo, então, e também temos as estimativas de perdas com duplicatas derivadas de vendas a prazo, ou seja, as nossas provisões de perda. Então, tudo isso aí são resultados das nossas despesas operacionais com vendas. Destacando para vocês essa última aqui, que talvez essa daqui seja mais complicada para vocês entenderem, mas nós vamos fazer um estudo específico sobre ela, tá? Não se preocupem tanto, porque aqui são as estimativas de perdas. Professor, e eu vou vender e eu tenho que... Você imagina só o seguinte, você está vendendo aí, né? Abriu o teu comércio e está vendendo a prazo, e aí está vendendo para o João, para a Maria, para o Pedro, aquele monte de gente, todas as pessoas, e você está vendendo bem, está recebendo, então, porra, o seu Pedro pegou Covid e morreu. Você vendeu a prazo para ele, né? Como é que você faz? Eu contei assim a coisa bem dura mesmo para vocês. O seu Pedro morreu de Covid e tudo mais. Mas existe aquelas possibilidades assim, não, o seu Pedro ele se adoentou, e aí, ou então perdeu o emprego, e aí tá difícil do seu Pedro pagar porque a renda dele também tá difícil para ele. Então, é um problema, né? Certo? Continuando falando com vocês sobre essas despesas. Então, eu tenho que tirar essas despesas. Já as despesas administrativas... Opa, deixa eu pegar outra. As despesas administrativas também estão relacionadas com a atividade operacional. Opa, não é esse. É o outro. As despesas administrativas. A despesa administrativa também está relacionada com o dirigir, o administrar a empresa. E esses gastos aqui, pessoal, estão relacionados aos gastos com o escritório, e com a gestão da empresa. E temos aqui, como as principais, algumas delas aqui, nós temos agora os honorários administrativos aqui. Aqui, pessoal, nós estamos falando de salário de diretoria, tá? Nós estamos falando aí de salário de diretoria. Também temos os salários e encargos sociais do pessoal administrativo, aí é do contador, de vocês que vão trabalhar na empresa, né? Então vai estar lá o pessoal administrativo. Também temos aqui a situação dos aluguéis do escritório. Veja que eu coloquei especificamente aqui, pessoal, do pessoal administrativo. Nós estamos falando de aluguéis de escritório, materiais de escritório, seguro do escritório e depreciação de imóveis e utensílios também e jornais, essas coisas. Por que eu estou colocando nessa parte? Porque, pessoal, a parte da mão de obra, salários e encargos sociais e também os aluguéis, outros materiais que são utilizados na produção fazem parte do custo da mercadoria vendida, do custo de produção, e não da despesa administrativa. Cuidado com isso, pessoal, porque aqui é onde fazem muita confusão, tá? Normalmente, essas despesas administrativas elas são distribuídas se não há uma especificação, setores específicos
elas são distribuídas para as unidades de produção na forma de rateio. Também temos as despesas financeiras, que está relacionado, por exemplo, a capital de terceiros, né, que está com a gente. Então, juros pagos ou incorridos, comissões bancárias, descontos concedidos, juros de moras, tá? Tudo isso aí são, né, despesas financeiras que são cobradas. Tá? Aquela tarifa bancária, né? Se você pagou um título em atraso, aí teve que pagar juros, não é isso? Ou então se você concedeu um desconto lá para a empresa lá que meu produto lá para me antecipar meu pagamento, eu preciso da despesa financeira, né? Essas despesas financeiras, pessoal, em regra, deveria ser compensada com as receitas financeiras. Do outro lado, eu tenho minhas receitas financeiras também. Quando eu vendo a prazo, recebo um título de atraso, eu cobro juros, não é isso? Também eu cobro outras, tem outras questões que eu posso ter, rendimentos financeiros. Então, essas receitas, né, financeiras, normalmente elas são derivadas de aplicações financeiras que a empresa pode fazer, ou então juros de moras recebidos ou descontos obtidos também. Então, a ideia seria fazer um confronto dessas duas receitas, dessa receita e despesas, e aí, pessoal, o resultado vai ser o que for maior, né? Eu posso ter um volume de receita e um volume de despesa, vai aparecer lá esse resultado. Pode ser esse resultado aqui, ele pode ser positivo, como pode ser negativo. E essa receita financeira, pessoal, ela vai ser deduzida lá, acaba deduzindo lá as despesas operacionais. O que é importante disso? Pessoal, essa questão toda, como ele diminui lá as despesas operacionais, obviamente ela aumenta, se ela tem receita financeira, um resultado positivo, então ter receita financeira vai diminuir minhas despesas operacionais, consequentemente vai aumentar o lucro e, consequentemente, nós vamos ter maior tributação no imposto de renda. E assim, a gente apresenta para vocês aí, né, despesas financeiras e receitas financeiras, tá? Pegamos aí uma situação em que temos aqui despesas financeiras de 280 mil, e aí eu tenho receitas financeiras de 80 mil, então, na verdade, eu estou tendo uma despesa financeira de 200 mil. Tá? Assim, eu tenho lá minhas despesas operacionais com vendas, né, de 300 mil, despesa administrativa de 400 e a financeira de 200. Eu vou ter aqui um resultado operacional de 900. Veja que aqui, pessoal, eu peguei só um pedaço do balanço, tá? Não peguei total. A mesma coisa eu tenho nesse outro lado aqui também, tá? Só para destacar para vocês a questão das receitas e despesas financeiras. Veja que aqui a nossa despesa financeira, ela é negativa, né? O resultado financeiro é negativo, só para vocês terem a ideia, né, de quando a situação é negativa e quando ela é positiva, tá? Para vocês terem a ideia aí de como é que afeta lá o resultado, né? Aqui, pessoal, a gente deve observar, né, para a gente ter um maior detalhe, aqui um maior grau, né, que é maior, tá, pessoal? Faltou aqui uma letrinha, tá? Que é maior. Maior grau de detalhe, indicar o confronto dentro dessas receitas despesas financeiras e receitas financeiras, dentro do grupo de despesas operacionais, destacando seus respectivos valores. Então, pessoal, para que a gente pudesse ter uma situação mais apurada, a gente utilizar tanto essas receitas financeiras lá no item específico, né, de que ela ocorre. Por exemplo, eu paguei uma conta de energia em atraso, né? Eu colocar ela junto lá, essa despesa financeira, que teve uma multa ou um juros incidente sobre a despesa de energia. Teve uma também lá sobre o fornecedor, então vai para lá, e não ficar separado. Porque, por que isso é importante? Ao você fazer isso, colocando o que a gente está colocando aqui nessa observação, você começa a ter a possibilidade de identificar exatamente onde está o problema. E aí é onde você
como gestor, sabendo exatamente onde é que está ocorrendo esses problemas financeiros, né, de despesa financeira. Então, você tem condição de atuar para melhorar isso. Tá? Então, pessoal, finalizando aqui, vamos deixar aqui algumas questões para vocês, tá? Para vocês praticarem um pouquinho aí, exercitar. Então, olha lá. Essa aqui essa questão é relativamente grande, tá, pessoal? Aqui é o seguinte. A gente está pedindo para vocês classificar, né? Imaginando aqui, eu peguei aqui uma série de contas, né, da nossa DRE, e aí eu coloquei ela tudo em forma toda desordenada, tá? Coloquei ela toda de forma desordenada, vê que tem despesa financeira, aí outras despesas, lucro está aqui em cima, olha aí, despesa, aí tem lá lucro operacional. Aqui é o seguinte, para vocês colocarem em ordem, tá? E para vocês colocarem em ordem, né, quero que vocês tirem esse print da tela, para vocês fazerem, aí para amanhã, tá? Amanhã já a gente já vê isso aí, tá? E aí vocês vão colocar aqui, ó, aqui vocês vão colocar, vamos pegar aqui, vou botar só uma aqui para vocês, aqui, ó. Nós temos aqui, cadê? Vendas brutas, aqui, ó. Vendas brutas, né? Incluído IPI, né? Tá aqui. Então esse aqui, ó, número 1, aqui, naquele quadrinho ali, vocês vão colocando o número para dar. Oh, caramba. Voltou? Voltou. Vamos apagar aqui, né? Para vocês colocarem aqui do lado, né? Número 1, número 2, número 3, né? Para saber a sequência de como vai ficar organizado aí o nosso, tá bom? Então esse aí é um trabalho para vocês fazerem, né? Colocar aí conforme a nossa DRE, ordenado, tá? Eu coloquei o primeiro. Cadê o nosso lucro líquido por ação? Esse aqui é o último. Então, tem o primeiro e o último aqui. Esses dois. Tá? Lucro líquido por ação. Então, aí, vocês vão, né, colocar em ordem, tá bom? Então, vamos pular mais uma aqui. E assim, questõezinhas para a gente resolver aqui agora com vocês, tá? Porque lá nós vamos deixar para a próxima aula para vocês responderem, tá bom? Então, olha aí. Deduções são o quê, pessoal? Ajuste, despesas, perda, tudo mais. Qual é a resposta? Letra? Vamos conferir o nosso gabarito. Então, tá aí, ó. Letra A, né? Deduções são ajustes. Agora é o seguinte. A forma adequada de apresentação da DRE é o quê? Horizontal, vertical, optativo ou diagonal? Vamos lá? Então, pessoal, é a vertical, letra B, tá? Gabarito, letra B. Nossas referências estão aí para vocês, né? Zé Carlos Marion, a equipe de professores da USP, o Silvio Sandes, e lá também a equipe da USP. Tá aí, toda ela também escrita para vocês. E olha, pessoal, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.